Olá, olá meus amigos, os alunos do disciplina de embriologia. A gente fazer um vídeo aí para abordar, fazer um resumido aí dos nossos conteúdos com ênfase nas nossas avaliações, né? Então espero aí colaborar com vocês de alguma forma, né? Em abordar alguns temas, né? Primeiro, a gente trabalhou com sistemas, né? Sistema durante esse movimento avaliativo agora. O primeiro sistema que a gente trabalhou foi o sistema da formação do esqueleto. E o esqueleto ele é dividido em dois tipos de esqueleto, né? O esqueleto axial e apendicular. O esqueleto axial ele vai ser composto, né, pelo crânio, coluna vertebral, costelas e externo. Tá? E aí, sim, importante, né, para a gente pensar em avaliação, quando falar desse tipo de formação do esqueleto, qual é a origem embrionária, qual o folheto embrionário, né, ou parte do folheto embrionário que vai dar origem ao esqueleto axial, né? Então, primeira coisa que acho que é bom que vocês, né, quem estiver assistindo, possa anotar e fazer uma ênfase, marcar com a canetinha azul lá. Para quem não conhece, sou o professor Cássius, tá? Sou mestre e doutor em ciências, mestre em medicina laboratorial, tecnologia forense e dou aula de algumas disciplinas aí de alguns cursos né, associados à saúde. Então temos aí os alunos de odonto, de medicina, de farmácia. Então, para quem interessar, possa essa aula que possa ser direcionada da melhor forma possível. Então, assim, folheto embrionário que vai dar origem, né, ao nosso esqueleto é o mesoderma, né? O folheto, de forma ampla, é o folheto embrionário. Nós temos 3 folhetos embrionários, né? Que é o ectoderma, o mesoderma e o endoderme, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. O ectoderma vai ser responsável para a formação, né, do nosso sistema nervoso central, vai ser responsável pela epiderme. Mas quando a gente fala de ossos e músculos, né, nós vamos estar direcionados sempre ao nosso mesoderma. E o mesoderma ele se divide, né, ele tem regiões. A região do mesoderma, a região mais próxima ali ao tubo neural, ao notocorda, que é chamada de mesoderma paraxial. Esse mesoderma é que vai dar origem ao nosso esqueleto axial. E esse esqueleto axial, eu faço uma ênfase ali, a formação do crânio, né? Porque esse mesoderma, né, essas células que saem dali, eles vão migrar para essas regiões para formar todo o arcabouço ósseo, né? Então é importante que o aluno saiba disso. O mesoderma paraxial é responsável pela formação desse esqueleto axial. E aí não é só isso, né? Nós vamos ter também participação das células da crista neural na formação, por exemplo, do crânio. O crânio ele vai ter formação desse mesoderma paraxial e também a participação de células da crista neural. E aí, principalmente no víscero crânio, né, aquela região frontal, vai ter muita participação ali das células da crista neural. E, consequentemente, células do mesoderma paraxial, na formação do neurocrânio, da calota, né, cranial. Então é importante. Por que isso é importante? Porque durante o período de gestação, se tiver algum comprometimento dessas migrações, tanto das células da crista neural, quanto dessas células mesenquimais, né, oriundas do mesoderma paraxial, para formar, né, todo o esqueleto axial, né, coluna vertebral, né, o crânio, as costelas, eu vou ter doenças congênitas, né, deformações, né, malformações congênitas, porque durante a formação não foi. E se não foi é porque vai ser incompleto, vai ter uma falha. E algumas síndromes acabam se consolidando a partir desse problema, da falha da migração, falha nessa expressão gênica, porque para quando eu falo de migração, de que o folheto vai dar origem, e aí nós temos diversidade de genes, de fatores de crescimento, né, proteínas, enzimas envolvidas no processo. Então, se uma dessas proteínas não for, se um desses genes não for expressado, mas espera aí, professor, mas por que não vai ser expressado? Porque nós temos aí os fatores teratógenos, né?
se aquela gestante tem exposição a agentes ambientais, por exemplo, ao álcool, medicamentos, no período que está acontecendo esses processos, essa criança, esse feto, pode ter uma malformação congênita nesse esqueleto axial, tá? É importante disso, formação ali da coluna vertebral, muito importante, né? A gente vai ver que nesse mesoderma que vai dar origem à coluna vertebral, vai ter uma estrutura, a gente chama de somitos, que eles vão se diferenciando em esclerótomos, vai se diferenciar em miótomo e dermomiótomo. Cada diferenciação dessa vai migrar para uma região específica e formar uma estrutura específica, né? O somito, quando se diferencia em esclerótomo, ele vai formar a coluna vertebral. Só que isso são sinalizações, né? Alguns genes da notocorda ali vai expressando e vai aí viabilizando essa migração desses somitos, consequentemente a diferenciação do somito e a migração do esclerótomo para formar essa coluna vertebral. Assim como outras células vão migrar para formar o crânio, vai formar também os processos, né, intercostais da formação da costela. Então tudo isso, mesoderma paraxial. Maravilha? Então, gente, vou passar aqui alguns slides aqui para mostrar e se evidenciar de forma mais clara esse processo. Então, assim, falando de mesoderma, de formação do esqueleto axial, ó, nós temos aí os folhetos germinativos, a gente chama de folhetos embrionários, né, ectoderme, mesoderma, endoderme. Então nós temos aí, ó, essa região mais vermelha, tá, entre os folhetos é o mesoderma. Então, qual a região que vai formar o esqueleto axial? Essa região mais vermelhada aí, ó, em volta do tubo neural, nós vamos ter aí, ó, uma região bem mais vermelha. Essa região é a região chamada mesoderma paraxial. É ela que vai ajudar a formar o esqueleto axial, beleza, gente? Ver se tem mais um slide mais interessante aí para mostrar para vocês. Isso é só um resumo, a gente já teve essa aula, né? Então, na formação do neurocrânio, por exemplo, e do crânio, nós vamos ter aí a formação, né, do neurocrânio, do víscerocrânio. Então, nós vamos ter a participação tanto de células do mesoderma paraxial, como também das células da crista neural. A formação do esquelético, né, do sistema esquelético axial, nós vamos ter a formação das vértebras, tudo isso muito importante, né? E eu chamo a atenção, ó, quanto a formação voltando aos somitos, né, ao mesoderma paraxial, nós temos aí as regiões, ó, nesse slide fica mais claro evidenciar, né, as diferenças nas regiões do mesoderma. Então, a primeira região ali, está de amarelo, é a região paraxial. Essa região paraxial, vou mostrar aqui esse amarelo, vou mostrar com o mouse aqui, ó. Essa região vai se diferenciar nos somitos, né? Os somitos vão se diferenciar em esclerótomos, né? Dermomiótomos e miótomos. Cada um vai ser responsável por formar uma estrutura, né? Os miótomos vão se direcionar para formar os músculos, né, dessa região também, dorsal e ventral, que é uma outra situação, outro sistema que a gente vai falar também, beleza? E é isso, gente. O sistema esquelético axial chama a atenção, né, desses genes SHH, que é um gene que vai movimentar, que vai viabilizar essa migração dos esclerótomos para formar, né, a coluna vertebral, as vértebras, né? E chama atenção também para os outros órgãos, outros genes, né, que vão estar responsáveis pela formação dessas vértebras, né? Que as vértebras são diferentes em razão da sua localização, né? Então nós vamos ter os genes aí, por exemplo, os genes ROX, esse slide dá para a gente ver bem, eles vão estar responsáveis pela diferenciação dessas vértebras. Então são genes também gerados ali na formação do esqueleto axial, né? Novamente mesoderma paraxial, formação de somitos, esclerótomos, na hora de formar ali as diferenças das vértebras, participação incisiva ali dos genes ROX, né? Não é para decorar, mas para saber que existe diversos genes, PAX1, PAX2, mas não é para a gente decorar isso, sim entender a importância dessas expressões de fatores de crescimento, né? Importância
desses genes na formação do esquema do sistema esquelético axial, tá? E aí nós vamos entrar nos problemas de formação congênitas, né? Pessoas que têm essas deformações, né, nessas regiões, por exemplo, a escoliose congênita, escoliose disortose, nós temos aí também a síndrome de Jaco-Levy. São exatamente malformações e síndromes que estão envolvidas na formação e na diferenciação de vértebras, na formação do esqueleto axial de forma geral. Tem a questão cranial também. Essa aqui da Klippel-Feil, né? A pessoa tem uma deformação, uma malformação congênita nas primeiras vértebras, né? Então, assim, problemas de genes que não viabilizam a migração, não viabilizam o movimento dos esclerótomos, consequentemente, exposição de agentes teratógenos que faz isso. Pode ser um problema genético também, da herança familiar, mas, em geral, uma incidência de um fator externo, né? Ou radiação ultravioleta, ou uma medicação, né? Nós temos medicações aí fortes que são teratogênicas, né? A própria talidomida, né? Então eles acabam influenciando, dependendo do ciclo de gestação, influenciando na formação desses sistemas, tá? Muito importante isso. Aqui nós temos um outro problema aí, que é a formação da cauda vertical, né? Essa cauda é uma cauda que inicialmente todo embrião tem, mas em um determinado momento essa cauda ela sofre uma apoptose. Em algumas pessoas acaba não acontecendo essa apoptose e a pessoa nasce com uma caudazinha. É claro que não desse jeito igual tá dessa menina, essa é mais ilustração, mas em alguns momentos dá para ver que esse menino aqui de cima aqui é mais evidenciado ali a presença dessa cauda. E temos outras deformações como esse famoso peito de pombo, né, que é o Pectus excavatum. É uma doença também na formação ali do externo. Então são várias malformações associadas aí à malformação do sistema esquelético axial, tá bom? E acho que é isso, dá pra gente encerrar aí esse folheto para não ficar longo também, né, o vídeo. Temos aí 12 minutos, não ficar uma coisa cansativa. Em cima das perguntas são sempre relacionadas a doenças e malformações associadas ao folheto embrionário responsável, né, que dá formação, que deu origem àquele sistema. Então, o sistema esquelético axial, vamos direcionar aí ao mesoderma paraxial. Beleza? Com participação aí das células da crista neural, é claro. Grande abraço a todos vocês, vamos interromper esse aqui. Abraço.